Falamos muito sobre a cirurgia de costela, mas algo importante também precisa ser dito. Uma das dúvidas que a gente pode ter, que o paciente pode buscar, é sobre os riscos. Doutor, quais são os principais riscos dessa cirurgia? Bom, esses riscos aqui nós vamos explicar para vocês de uma maneira fácil de entender, para que você tenha ainda uma clareza de tudo isso. Essa cirurgia é uma cirurgia não é experimental, uma cirurgia que vem sendo feita há mais de 7 anos. Ela começou lá na Rússia, um pouquinho distante da gente. Mas ela vem sendo feita com muitas mudanças e muita positividade. Todos os estudos que falam sobre a cirurgia do remodelamento costal formam um alto índice de satisfação. A satisfação é essa acima de 92%. Significa dizer que de cada 100 pessoas, 92 pessoas alcançam seus objetivos de satisfação em relação ao seu contorno corporal. Como a gente precisa informar as principais questões que podem envolver essa cirurgia, elas podem ser relacionadas a alguma coisa local ou alguma coisa mais abrangente. Então vamos explicar um pouquinho aqui. Sobre a questão no local, o que os pacientes podem referir é uma sensibilidade à palpação, trazendo um cenário um pouco mais acentuado, uma dor no local que possa ser muito sensível ao toque e que existe uma dificuldade ainda na sua resolução. A gente chama isso de dor crônica, em torno de 5% que isso acontece. Basicamente o tratamento disso aí vai envolver um repouso, o uso de analgésicos e anti-inflamatórios. Então o principal, complicação é uma dor que se estende a mais ou menos mais de 2 semanas. O outro, nós podemos ter uma consolidação, que é uma cicatrização, em alguns pacientes de maneira ineficaz, que podendo ser chamado osteoartrose. São situações que a costela não tem uma capacidade funcional tão bem estabelecida para que tenha uma situação muito de normalidade em relação à estabilidade do corpo da costela. Quando isso pode acontecer? Com pacientes que tenham deficiência da atividade óssea, Geralmente são pacientes que são mais velhas, que têm osteopenia ou até osteoporose, são pessoas que têm passados de fraturas que não consolidam bem, E pacientes que não usam o corset de maneira adequada. Bom, outro ponto mais simples seriam algumas possibilidades de queimaduras no local. Isso o cirurgião está habituado a ter esse cuidado no local. E regiões e duas complicações que podem acontecer, mas isso é muito raro, uma vez que a punção é fechada, a gente não faz incisões grandes. Uma delas é o acúmulo de ar no espaço entre as duas pleuras que revestem o pulmão, chamado pneumotórax. Normalmente, se esse pneumotórax ele for pequeno, não precisa ser feito nada, o próprio corpo se encarrega de absorver em média 3 semanas essa entrada de ar, mas isso é muito difícil de acontecer. E o outro seria um hematoma nessa região local, E um outro, um hemotórax, que seria um sangramento mais exacerbado no espaço do pulmão. Bem, isso é um cenário realmente muito difícil, seria em torno de 2% disso acontecer, mas dentro desse cenário no Brasil, o Brasil ele vem ocupando posição de destaque nessa cirurgia e a gente vem fazendo isso com muita segurança. Então, basicamente, é uma cirurgia que tem baixíssimo índice de complicação e uma satisfação muito elevada. Então, isso traz uma confiança muito grande para que o paciente, ao vir, ele veja a possibilidade de entender como é que é feito com o uso de aparelhos bem modernos, que não machucam o paciente, que traz uma revolução na sua recuperação. Saiba que se a paciente fizer uma cirurgia de costela, ela pode, isolada, nos próximos dias ter uma vida basicamente completamente normal. E isso aí leva muita clareza para a paciente entender que não é uma cirurgia rápida, é uma cirurgia praticamente indolor e que traz muito sucesso. Essas seriam as principais complicações que a cirurgia pode trazer para você.